O convívio social não é importante para a criança? Bom, eles têm 5 filhos, eles convivem socialmente. Mas como é que é? Se tem um filho só e faz homeschooling, se tem 2 filhos, isso não prejudica o convívio social? A educação domiciliar, que é um outro paradigma, né, é uma verdade construída que não existe, que é a questão da socialização. A educação domiciliar promove uma socialização muito melhor, muito mais abrangente. Se a gente parar para raciocinar, os filhos, enquanto na escola, eles convivem, eles têm sim uma socialização, mas bem limitada. Por quê? São crianças da mesma faixa etária, do mesmo nível socioeconômico, das mesmas realidades, que saem para o recreio juntos, normalmente agora voltam juntos também. E eles se furtam, né, de ter um convívio mais próximo com nenéns, com adultos, com idosos, porque são muitas horas naquele ambiente. Então, na educação domiciliar, tem os irmãos, tem os pais, tem o ambiente da padaria, tem a igreja, tem o taekwondo, o balé, tem outras atividades na pracinha, onde eles convivem com crianças pequenas, crianças da mesma faixa etária, crianças maiores, adultos e idosos. E eles têm uma capacidade de interagir muito mais desenvolvida e facilitada. Na verdade, quando fala domiciliar, as pessoas geralmente acham que nós estamos confinados ao espaço físico. Mas, na verdade, a palavra mais adequada seria familiar. Né? Porque a família, ela participa de modo intenso, não só os pais, os avós, os tios, a igreja, né? Então, o mais adequado seria educação familiar. Eu estou pensando, né, que em inglês home e house. House é casa, home é lar, né? Exatamente. Porque eu lembro, eu já vi fotos de vocês, os meninos vendo a orquestra sinfônica. Sim, várias vezes. Cachoeira. Museus, né, então, visitando. E essas possibilidades são, assim, amplas, são tremendas, quando você tem a liberalidade, a liberdade de optar qual o melhor dia para eu levar, qual que é a baixa temporada para eu viajar, qual que é o preço mais barato. Então, a gente interrompe a manhã do estudo e a Renata consegue se deslocar com as crianças. Se eu estou com uma folga, eu vou junto. Então, é museu, é orquestra filarmônica, é gruta, fazer espeleologia, visitar um parque, visitar alguma coisa. Outras famílias. Espeleologia não é ficar olhando espelho não, viu, gente? Espeleologia, olha, cara, brincadeirinha, eu não posso perder a chance de brincar. Mas deixa eu só pegar um gancho nessa pergunta do Adilson. Ontem eu escutei uma mãe homeschooler de 16 anos. Meu Deus. Não, 16 anos que ela pratica o homeschooling. Era adolescente, perdão. E ela falou assim, se nós educamos os nossos filhos para servir, a socialização vem naturalmente. E é maravilhoso isso. Né? Porque quando a gente educa para servir o próximo, a comunidade, a gente tem mais tempo de ser útil à comunidade. E deixar que a comunidade nos sirva também, né? A igreja, as pessoas, os dons, os talentos das pessoas. Depois, se a gente tiver a oportunidade, a gente pode falar do tanto de gente que tem nos auxiliado, com amor, né? Então, se a gente educa para servir, naturalmente a gente socializa essas crianças no ambiente real, não no ambiente artificial. Perfeito. A preocupação que muitos têm, né, mais um telespectador mandou aqui, a questão da socialização. Tem um telespectador mandou, vocês que já comentaram, eu vou pedir que vocês comentem novamente. Eu vou juntar a socialização com o depoimento de uma telespectadora que diz assim: sou professora e cristã e defendo a educação na escola, pois a socialização proporciona aprendizagens importantes. Não podemos criar nossos filhos em bolhas e sim educá-los para a diversidade. A nossa querida não mandou o nome, mas ambos falam de socialização. Parece... Aqui, ó, mais uma pergunta, mais uma. Acho que a grande preocupação é essa. Como fica a socialização da criança, no caso da minha nora, quer educar meu neto em casa. E eles moram dentro da Mata Atlântica. Fica apenas uns 3 ou 4 quilômetros da escola. Daria para levar na escola, né? E a pessoa elogia que o tema está excelente. Três telespectadores preocupados. A educação no Brasil, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, ela é voltada muito para esse social, para essa socialização. Muitos pais colocam seus filhos em escola para socializar, na verdade, e não para receber instrução formal. A socialização, na verdade, é uma consequência de uma convivência, né? E essa convivência, os pais acham que nós estamos confinados em casa. Gente, nós saímos todos os dias de casa e convivemos com N pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, nós recebemos aula de botânica de um senhor que é agrônomo, viúvo da igreja, que nos dá aula.
né? Nós visitamos orfanatos, asilos, a gente vai para a pracinha, né? Então, assim, nós temos o tanto de visitas que nós recebemos em casa esse ano por causa... E fazemos. Então, existe, sim, uma socialização fora da escola. Eu acho que nós temos que quebrar esse paradigma que a escola é o lugar de socialização. E pelo contrário, assim, eu entendo a professora, respeito a posição, mas o que a gente quer na educação domiciliar é uma melhor socialização, expandir as possibilidades. Porque quando a gente sai da caixa, que é a escola, você enxerga um mundo que se abre. Então, nós começamos a ver que a bolha, muitas vezes, é esse ambiente acadêmico regular, formal. Se possível, por que não estourar a bolha e a partir para outros conhecimentos? Então, o que eu falei no bloco anterior, que é um ambiente muito controladinho, mesma faixa etária, mesmo nível socioeconômico, mesma escolarização, tudo igualzinho. Isso não é real socialização. E quando você amplia os horizontes, as possibilidades, o convívio com outras faixas etárias, o convívio com crianças mais carentes, mais abastadas, e idosos e jovens, se faz possível. Ela pergunta se no homeschooling vocês pagam professores particulares para darem aulas em casa. Sim, tem algumas aptidões e algumas situações que a gente acha que é interessante explorar também, porque na educação domiciliar sobra tempo, dá tempo de tudo, né? Então aquela correria que eu vivia anteriormente, que a Renata vivíamos, acabou, é muito mais tranquilo no nosso ritmo. Então, por exemplo, eu não teria condições de ensinar para meus filhos taekwondo, numa forma mais marcial, organizada. Então a gente paga uma academia, eu e meus filhos fazemos juntos, né, com um mestre, e nos desenvolvemos, tal, e a Renata com a Raquel, por exemplo, leva no inglês, né? A gente não tem um TOEFL no inglês. Então, balé e essas outras aptidões, uma música, por exemplo, nós não temos essa formação, que é um pouco mais complicado, inclusive de aprender junto, né, que tem questão física também, a gente contrata, não tem qualquer problema. Qual que é a academia que você faz balé, César? Cássio, mas existem pais que sim, que contratam professores. Inclusive, existe uma família do Sul que está fazendo um cadastro nacional de professores que querem auxiliar as famílias. É como professor particular? Assim? Como um consultor. Né? Então, ele elabora, às vezes, um plano de ensino, às vezes, um currículo naquela área, supervisiona, e, às vezes, professores como tutores mesmo, né? Para estar acompanhando as famílias. Às vezes, nas famílias, que é uma realidade bem estabelecida nos Estados Unidos, igual nós conhecemos famílias de todo o Brasil, as famílias de Belo Horizonte já podemos nos ajudar. Então, por exemplo, você, professor de história, eu, médico, Renata, numa outra área, e a gente faz esse auxílio pontual, né? Então, a gente tem tutoria de história, de matemática, de português, né? Eu estou falando os nomes, você deve até lembrar das pessoas. Agronomia, gratuito, porque são pessoas que se prontificam a ajudar, né? E resolver problemas pontuais ou mais elaborados, e é muito tranquilo isso aí. O bom de ser parente de professor, né? O César tem parente de todas as áreas do conhecimento, né? Pior que é mesmo, exatas, biológicas e humanas.